Você tá aí estudando para ser desenvolvedor, para ser desenvolvedora, conseguir essa sua primeira vaga dev, mas eu tenho certeza que você fica pensando assim, caraca, como é que vai ser quando eu chegar lá na minha vaga? Como é que vai ser quando eu estiver lá nos meus primeiros dias na empresa? Aí você fica aí pensando, será que eu vou precisar saber tudo? Será que vão logo me mandar fazer alguma tarefa e eu vou ter que fazer assim super rápido para ontem? Então nesse vídeo eu vou te contar como foram os meus primeiros dias como desenvolvedora back-end e no final eu vou te dar também algumas dicas aí, alguns conselhos para você ficar mais calmo nesse processo. Olá, meu nome é Stephanie Cardoso, sou desenvolvedora back-end já desde 2018, já trabalho com programação há 5 anos. E teve um vídeo aqui do canal que eu contei como foi que eu consegui minha primeira vaga como desenvolvedora. E aí a galera pediu bastante para eu contar sobre o início do meu estágio, como é que foram esses meus primeiros dias. Então cá estamos nós contando nesse vídeo como foram esses primeiros dias. Eu comecei minha carreira na área de programação como estagiária na área de dev back-end. E, como eu contei nesse vídeo que eu tava contando sobre como que eu consegui minha primeira vaga, eu entrei sem saber programação. Se você quiser saber mais desse vídeo, ó, vou deixar ele aqui pra você assistir depois. Nesse vídeo eu conto como foi que eu consegui essa minha primeira vaga sem saber programar. Nem era minha intenção, na verdade, me tornar desenvolvedora, mas acabou acontecendo. Então você imagina só o meu desespero para os meus primeiros dias de trabalho nessa área, né? Porque eu não sabia absolutamente nada. E uma coisa engraçada é que, como eu não sabia nada, eu ouvi algumas coisas sobre a área de programação e eu achava que Python era a linguagem mais usada. Então eu resolvi arriscar, pensei, bom, a galera usa bastante Python, então de repente a vaga que eu vou entrar usa a linguagem Python, porque, parênteses, eu não sabia a linguagem de programação que era usada nesse time. E eu falei, bom, vou aprender um pouquinho de Python para já conseguir chegar, né, não tão zerada, né, para ter alguma noção de alguma coisa. E aí estudei ali uma semaninha de Python. Quando eu cheguei na vaga... Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. Quebrei a cara, porque a vaga era para Dev Backend Go, que inclusive é a linguagem que eu trabalho até hoje, né? Minha linguagem queridinha, digamos assim, a linguagem que eu mais gosto de programar e que eu tenho aí também mais experiência, que eu já trabalho com ela desde que eu comecei realmente na área. E eu tava desesperada, né? Achando que nos primeiros dias ia acontecer aquilo tudo de que já iam me passar um monte de tarefa, mas fique tranquilo, não é assim que as coisas funcionam quando você entra numa vaga nova. Seja você estagiário, dev júnior, pleno, sênior, especialista, não tem como você entrar num time e simplesmente já entregar um monte de tarefa. Não é assim que as coisas funcionam. Você vai precisar primeiro o quê? Entender o que o time faz, quais são os projetos que ele tem ali no time, entender até o dia a dia da empresa, né? Como que funciona ali a rotina do seu time, para que você comece ali a se acostumar, digamos assim, com aquele ambiente. Então, nos meus primeiros dias, como é que foi que rolaram, né? O que aconteceu? Primeiramente, toda vez que você chega no time, você tem esse onboarding, né? Que é o quê? Essa apresentação realmente do que o time faz, dos projetos que eles trabalham, para que você comece a se contextualizar daquilo ali. Não foi diferente comigo. O time me apresentou tudo o que eles faziam e falaram pra mim que, bom, Steph, aqui a gente usa a linguagem Go, então essa é a linguagem que você tem que aprender. E eu entrei como estagiária, eles sabiam que eu não sabia programar, então eles me deram ali 2 meses praticamente, 2 ou 3 meses, eu não me lembro ao certo, pra eu estudar só a linguagem Go. Eles sempre falaram muito isso pra mim, por isso que eu sempre falo aqui, né? Eu sempre tive muito essa mentoria, essa tutoria desde o início da minha carreira. E eles falavam muito pra mim, Stephanie, é muito importante que você consolide o seu conhecimento na linguagem. Então vamos ficar aqui focado realmente um tempo pra você aprender essa linguagem Go, que vai ser importante pra você trabalhar aqui no nosso time. E assim eu fiz. Eles me passaram cursos pra eu fazer, falaram sempre pra eu intercalar teoria com prática, que eu sempre falo com vocês aqui no canal e lá no Instagram também. Se você não me segue no Instagram, me acompanha no @devsteph, que eu falo bastante sobre carreira na área de programação. Então falo muito sobre isso aqui com vocês. Usar sempre aquela proporção 30-70, 30% teoria, 70% prática, porque prática realmente é o que vai consolidar o seu conhecimento. Não adianta você só ficar na teoria ali assistindo vídeo aula, sabe, curso, porque isso não vai te fazer aprender a programar, porque programação é prática. Então eu fiquei esses 2 meses basicamente estudando realmente a linguagem. Depois que eu já estava um pouco ali mais ambientada, eles começaram a me passar alguns projetos para eu fazer e começar realmente a praticar num projeto maior, né, mais completo, digamos assim. E aí foram me inserindo outros conceitos, né, APIs, banco de dados, coisas que são necessárias para um dev back-end. Então, digamos que eu fiquei aí, né, depois de aprender a linguagem, depois de ficar fazendo esses projetos, fazendo mais alguns estudos em paralelo, eu fiquei uns 5 ou 6 meses, praticamente, só estudando. Nessa época, eu não pegava ainda nenhuma tarefa realmente do time. E foi muito bom, foi muito importante,
para o meu processo ali de aprendizagem. Isso era muito comum, isso é muito comum no estágio da Globo, né? A gente realmente pegar essa pessoa e formar essa pessoa para que ela consiga se tornar um profissional. Esse é realmente o objetivo do estágio, né? E depois desse tempo, eu comecei, inclusive, a solicitar para o time mostrar o meu interesse em fazer tarefas realmente do dia a dia. Falei para eles que, poxa, eu já estava, né, ali um pouco... já tava com conhecimento, eu acho que seria legal já começar a arriscar pegar algumas tarefas. E eles começaram a me passar algumas features, né, que eram mais tranquilas, coisas mais simples, para eu começar a fazer e começar a pegar ali o dia a dia do time. E assim foi. Claro que sempre com muita consulta, né? Sempre comento aqui. Não é errado você ter que consultar. Não é porque você está tendo que consultar alguma coisa no Google que você não sabe, que você não é um bom dev. Isso não existe. Isso é a coisa mais normal do mundo. E não só consultando a internet, mas consultando eles também, né? Até para me contextualizar mais das tarefas, né? Você como uma pessoa nova num time, você vai ter um pouco mais de dificuldade no início para pegar o contexto daquilo ali. Então tem que ter alguém te auxiliando, tem que ter alguém ali do seu lado junto com você para que consiga te direcionar para o que precisa ser feito. E foi exatamente assim o meu início. E você, quando estiver lá na sua vaga também, nas suas primeiras tarefas, fique tranquilo que não vão te entregar alguma coisa assim sem nenhum contexto do que você precisa fazer e vão querer que você faça do dia para noite. Ou então vão querer que você faça sem nenhuma consulta, sem nenhuma pergunta, sabe, para as pessoas do time. Pelo contrário, é muito legal você expor os pontos que você está com dúvida, os pontos que você quer saber mais a fundo, que você quer entender mais, principalmente sobre o time, sobre o contexto do time, porque isso vai fazendo você ganhar maturidade sobre o contexto deles e é isso que vai fazer com que você consiga evoluir ali dentro e começar de fato a contribuir mais e mais, né, com coisas mais complexas. Então não fique muito na sua cabeça com essa ideia de que você vai chegar no time e você vai ter que fazer absolutamente tudo, porque não é isso que vai acontecer. Então você pode ficar aí mais calmo nesse seu processo de nervosismo, sabe, dessa sua primeira vaga, desses seus primeiros dias, porque não tem como, não é assim que as coisas funcionam. E é legal porque ao longo do tempo você vai vendo ali a sua evolução, né? Eu fui pegando, conforme o tempo foi passando, tarefas um pouco maiores, um pouco mais, abordando mais temas, e isso vai te dando essa bagagem, né? Vai te dando esse repertório que é tão importante, a famosa experiência, né? E isso é muito bom, mas isso depende de tempo. Você precisa ter paciência, não é do dia pra noite que isso vai acontecer. E você também precisa ter calma, porque exatamente, não é do dia pra noite que isso vai acontecer, que você vai começar a pegar um monte de coisa complexa. E não só assim com pessoas que estão iniciando. Claro que a galera que está iniciando, poxa, sua primeira experiência na área, claro que você vai demorar mais tempo. Mas até uma pessoa sênior, por exemplo, especialista, que entra num time, ele não vai entrar no time hoje e amanhã ele já vai estar fazendo 1 milhão de commits, já vai estar conseguindo super, ultra, mega agregar, porque ele precisa desse contexto que eu te expliquei, né, sobre o time, sobre as tecnologias. Nem sempre você chega 100% preparado para uma vaga, né? Então tem tecnologias que você vai ter que aprender ali ao longo do caminho, isso é super natural também. Então não fique apreensivo quanto a isso. Isso é normal da nossa trajetória entrando num ambiente novo, numa vaga nova, numa empresa nova. Então espero que você tenha curtido aí saber como é que foram os meus primeiros dias como dev back-end, como estagiária, né, lá na Globo. E deixa aqui nos comentários se você tinha essa impressão, se você fica nervoso assim, achando que isso ia acontecer com você, de que você ia chegar na sua vaga e que simplesmente eu ia te passar um monte de coisa pra você fazer e você ia ter que saber fazer ali do zero sozinho. Isso é super normal, tem gente que me conta que até sonha com isso. Então depois você deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada pra ver as histórias de vocês. Então até mais, galera, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí desses primeiros dias de staff como dev back-end. Até mais!